Aleluia! Boa noite, graça e paz aos irmãos que estão presentes, graça e paz aos meus irmãos que estão online em suas casas. Uma boa noite a todos vocês. Vocês que estão no templo podem tomar o seu assento. Muito obrigado, Ministério do Louvor. Muito obrigado por este tempo tão gostoso que estamos desfrutando desta alegria de poder louvar ao Senhor na sua casa, né? E hoje, segunda noite da nossa campanha, e hoje nós vamos continuar falando. Ontem nós falamos um pouco sobre a questão do perdão ser esta essência de Deus que deve estar presente em nossas vidas, porque no praticar o perdão, nós passamos a compreender um pouco, de uma forma muito superficial, o que é que Deus fez por nós, através do perdão dos nossos pecados pelo sacrifício do Cordeiro, seu Filho Jesus Cristo. Quando nós não entendemos e não praticarmos essa essência de Deus, esta partícula do DNA de Deus, que é a capacidade de perdoar, quando nós não a praticamos no nosso dia a dia, nós vamos deixando muitas vezes com que a nossa fé corra riscos. Nós temos que entender que uma das coisas é o perdão sacrificial de Jesus Cristo para a salvação das nossas almas. Aquela quando cremos em Jesus Cristo, somos perdoados dos nossos pecados, nossas dívidas são apagadas, somos tornados justos diante de Deus, e para a salvação das nossas almas o preço está pago. Mas a salvação ela depende, ela é um processo nas nossas vidas que ela não é que ela dependa, porque a salvação já nos está garantida através do sacrifício de Jesus Cristo. Mas na nossa caminhada, a fé precisa crescer, a fé precisa se desenvolver, a fé precisa amadurecer, para que em nenhum momento nós venhamos duvidar do que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Muitas pessoas estão morrendo na fé, e quando chegam no nível mais baixo de fé que poderiam ter na sua vida, elas entram para o caminho da apostasia. E a apostasia, sim, ela tem força o suficiente para fazer uma pessoa rejeitar o que Deus fez através de Jesus Cristo. E quando nós rejeitamos o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo, nós nos apostatamos da fé, nós botamos em risco a nossa salvação e a eternidade com Deus. Nós que somos desta linha de pensamento, que não cremos que uma vez salvo para sempre, nós somos responsáveis pelo desenvolvimento da nossa fé, somos responsáveis pelo amadurecimento da nossa vida com Deus, da nossa intimidade com Deus, para que não venhamos de forma alguma perder a fé, perder a visão plena e perfeita do sacrifício de Jesus e desonrar o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E é o que muitas pessoas têm feito hoje quando não observam os mandamentos de Jesus Cristo e passam a viver segundo os conselhos dos ímpios e não mais segundo os conselhos da palavra de Deus. E aí passam a ser gerenciados pelos hábitos do mundo. E um deles que está tão latente na vida hoje da nossa sociedade é o egoísmo, é a ira, é o orgulho. São sentimentos que vão totalmente contrário ao que Deus espera de nós. Porque quando o seu filho, que era Deus, sendo homem, mas quando o seu filho vem e toma a forma de homem, e humilha-se, e se deixa ser humilhado por causa do amor de Deus por nós, nós precisamos entender que nós precisamos ter uma atitude tão direcionada da mesma forma que Jesus teve para conosco. Caso contrário, nós colocamos em risco todo este processo. Então ontem nós vimos um pouco sobre isso, nós vimos a importância, né, de nós entendermos o perdão
sempre a partir da premissa do que nós temos que praticá-lo, porque recebemos da mesma forma que somos perdoados por Deus, nós precisamos perdoar. E o perdão que Deus trata para conosco, e que Jesus ensina para os seus discípulos, é o perdão que está lá em Mateus capítulo 18, versículo 21, né, que diz justamente que é um perdão incontável, é um perdão incomensurável na razão humana. Porque se você parar para pensar, perdoar uma pessoa, uma única pessoa, 490 vezes, né, num único dia, é impossível, é muito difícil disso precisar acontecer, né? Só se você já tem aí no hall dos seus amigos, né, aquela pessoa que é muito difícil mesmo, né, aquela pessoa que realmente vai a um extremo de te provocar, de te fazer mal, né? Aí você talvez possa viver essa experiência de ter que perdoar alguém 490 vezes dentro de um dia, né? Mas eu quero ler com você de novo esta palavra que é a base da nossa campanha. Mateus 18, 21, 20, que diz assim: então Pedro aproximou-se e lhe perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes. E Jesus lhe respondeu: não apenas 7, Pedro, mas até 70 vezes 7. Então, dentro desta palavra, o que Jesus deseja nos ensinar é que recebemos o maravilhoso perdão de Deus, algo sem igual. Você tem noção disso? Você pode dizer comigo assim: o perdão de Deus, repita comigo, o perdão de Deus é algo sem igual. De novo, o perdão de Deus é algo sem igual. Fecha o olho agora. Agora visualiza as suas palavras e repete comigo: o perdão de Deus é algo sem igual. Você entendeu isso? Aqui começa o processo. Se nós começarmos a entender isso, nós vamos começar a entender o porquê precisamos praticar isso. Por isso, não temos o direito de negar o perdão a ninguém, não importa o motivo. Eu sei que não é fácil, eu sei que muitas pessoas, vocês podem achar que esse tema vai chover no molhado em muitas coisas na vida de vocês. Vai chover no molhado em muitas coisas que vocês vão talvez olhar para mim e dizer assim: pastor, eu já sabia de tudo isso que o senhor está falando, já estou careca de saber. Respeito aos carecas, claro, né? Eu respeito aos carecas, né, Fábio? Eu já estou careca de saber, pastor, tudo isso que o senhor está falando. Mas preste atenção, porque uma coisa é você ouvir, e uma das grandes reclamações que Jesus faz várias vezes aos seus discípulos é que eles ouviam, mas não praticavam. Eles ouviam, mas não compreendiam e não colocavam em prática o que aprendiam de Jesus. Quantas vezes Jesus vai chegar para os discípulos, mais de uma vez Jesus vai chegar para os seus discípulos e vai dizer para eles assim: mas vocês não estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando para vocês que eu sou o Filho de Deus. Eu sou aquele que havia de vir. Eu sou o que os profetas falaram. Eu sou quem eles anunciaram. E aí Jesus fala: eu sou. E daqui a pouco ele vai e senta de novo no meio, na roda de uma fogueira com os discípulos e fala assim: mas e aí, Jesus, dá-nos uma prova de que realmente você é o Filho de Deus. Nós somos assim. Nós ouvimos muitas coisas, muitas vezes, mas quando há obstinação no nosso coração, quando há sentimentos no nosso coração que nós não queremos largar, palavras que nos são como que nos deveriam nos servir de palavras de vida para nos restaurar, elas passam desapercebidas em nossas vidas e elas não são praticadas. E uma das coisas que é tão latente, uma das maiores palavras de fundamento que existe na Bíblia Sagrada, é quando Jesus usa aquela parábola dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante àquele homem que construiu a sua casa na areia. Vira tempestade e ele vai ser derrubado. Por isso que muitos de nós
estamos sendo derrubados, porque estamos muitas vezes olhando, ei pastor, de novo essa mensagem, pastor. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é o contrário. Da última vez que eu ouvi essa mensagem, que o pastor pregou essa mensagem, quanto que eu pratiquei dessa mensagem? Quanto que eu vivi dessa mensagem? Quanto ela mudou a minha vida? E o perdão é uma das mensagens centrais da Bíblia Sagrada. Ela, se não for a principal mensagem da Bíblia Sagrada. Porque ela retrata o que Deus fez conosco. Então, quando nós vamos ver repetidas vezes, através dos apóstolos, através do próprio Jesus, ou através do próprio Deus, como nós vimos ontem, ele falar, se vocês perdoarem, eu vos perdoarei. Mas se vocês não perdoarem, eu não perdoarei. Atenção, tem alguma coisa importante aí. Tem alguma coisa relevante nesse ensinamento. Então, se realmente você entende o perdão de Deus, você vai praticar o perdão com as outras pessoas. Porque a falta de perdão ou a falta de perdoar é falta de compreensão do amor de Deus. Porque o perdão, se tem uma das coisas que o perdão revela, é o amor de Deus para conosco. E o amor de Deus é a solução para muitos problemas. Olha que coisa interessante. Quando eu estava escrevendo isso, esses dias, né, e aí eu lembrei deste versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Ele começa dizendo, amem-se uns aos outros, porque o amor perdoa pecados, muitíssimos pecados. Muitas soluções dos problemas que nós temos nas nossas vidas, irmãos, está justamente na prática de um relacionamento saudável entre nós, na prática de um relacionamento sincero entre nós. Muitos pedidos que nós lançamos na mesa de oração, nas 12 noites de clamor, ou no momento em que você vem à frente receber a oração, muitos pedidos desses nem precisariam ser colocados na presença de Deus de forma insistente. Deus teria prazer e alegria em respondê-los, se nós solucionássemos outras áreas das nossas vidas. Quantas vezes Deus vai dizer para o povo dele e vai dizer, olha, a minha mão tem sido impedida de agir por causa dos seus pecados, porque os seus pecados fazem separação entre vocês e eu muitas vezes sou retido de abençoá-los por causa dos seus pecados. Mas aí ele vai falar, ele vai chegar lá e Pedro vai nos ensinar dizendo, olha, amem-se sobretudo, acima de tudo, amem-se. Amem-se de uma forma sincera, porque o amor, ele perdoa muitos pecados. Perdão é uma questão de sobrevivência nos relacionamentos familiares, para a comunhão da igreja e para uma vida, até mesmo para a vida de uma sociedade saudável. É por isso, irmãos, que nós estamos vivendo uma calamidade social tremenda nesses últimos tempos. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão de nada, ninguém quer dar um passinho atrás, ninguém quer abrir mão da sua razão. Todo mundo tem a sua razão. Eu tenho razão de ir para a praia no meio da pandemia. Eu tenho razão de fazer o meu baile funk no meio da pandemia. Eu tenho razão. Todo mundo tem razão. Até nós crentes achamos, nós temos razão de abrir a igreja e cultuar o Senhor. Todo mundo mantém firme as suas razões. E parece que a gente perdeu um pouco a referência da hora que a gente tem que chegar e falar assim, opa, espera ali, preciso ponderar um pouco mais. Preciso refletir um pouco mais. E o que é pior, porque quase sempre as nossas razões acabam em atitudes ou palavras que ferem.
que machucam, que causam mágoa. Quase sempre, quando nós queremos defender a nossa razão, quando nós queremos defender os nossos privilégios, o nosso egoísmo, quase sempre acaba-se por uma atitude ou por uma palavra que vai ferir alguém. E aí pronto, o laço de amor se quebra. E aí, um coração amargurado, um coração entristecido, um coração com raiva, com ira, ele é um ambiente propício para a ação de Satanás. Para que o diabo possa vir, lançar os seus sentimentos e as suas vontades, para que o homem se autodestrua. E comece isto a partir da ofensa ao seu próximo e de negar ao seu próximo aquilo que Deus lhe deu, que é o amor. Sem o exercício permanente do perdão, torna-se impossível uma relação sadia entre as pessoas. A falta de perdão impede a comunicação. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 23, está escrito lá: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Por que isto é necessário? Porque o perdão, ele é uma ação, ele é uma atitude, ele é algo que nós precisamos fazer conscientemente e precisamos tomar esta decisão, assim como Deus tomou a decisão de nos perdoar e praticou de forma clara, de forma evidente, a ação do seu perdão para conosco através de Jesus Cristo, seu único Filho, na cruz do Calvário. Então, quando Jesus ensina, ele está dizendo: olha, fica atento com isso, porque muitas vezes nós banalizamos certas coisas que estão acontecendo entre nós e achamos que é responsabilidade de Deus perdoar aquele que nos ofendeu. Deus que te perdoe, eu não te perdoo. Mas não é assim. Deus não recebe a sua oferta. A comunicação se quebra, e esta comunicação que nós estamos falando aqui não é só a comunicação horizontal, mas é também a vertical. E aí se quebra a comunicação com Deus, porque está explícito. Perdoa, eu perdoo. Ama, eu te amo. Dá prova do que o meu amor por você tem feito. E aí é onde vai haver a diferença. O que não é perdão? Não é perdão quando tratamos o ato de perdoar de uma forma condicional. E isso é muito interessante, porque algumas coisas que eu relacionei aqui são coisas que estão acontecendo costumeiramente no nosso meio. Por isso que muitas vezes nós estamos falando a palavra perdão, mas longe de viver a realidade do perdão. Mesmo sabendo que o perdão, em certos casos, são processos que vão ter que ser edificados na nossa vida, vão ter que ser trabalhados na nossa vida, né? E tem certas pessoas que a gente vai sempre ter na mente, assim, na cabeça, assim, essa pessoa não faz por merecer perdão, né? Mas nós precisamos entender que nós precisamos ter algumas coisas que estão acontecendo com naturalidade. Por exemplo, quando nós perdoamos a pessoa e fala assim: eu te perdoo se. Eu te perdoo se. Não. Aqui não tem nada a ver com o perdão de Deus. Aqui tem a ver com uma regra humana, tem a ver com o estabelecimento do padrão humano para o perdão, não de Deus, porque o de Deus é: ainda que os teus pecados sejam mais negros, sejam os mais terríveis possíveis, ainda assim, o meu amor por você
tem capacidade de tornar-te mais alvo do que a neve. Esse é o processo do perdão de Deus. Ah, pastor, mas não vamos viver isso nunca, pastor. Nós estamos na caminhada. Nós estamos nesse processo. E por isso que quando Deus nos chama para uma campanha de 12 noites de clamor, para entendermos aqui os processos de perdão na nossa vida, a partir de amanhã, vocês vão começar a ver coisas que vocês vão começar a identificar na vida de vocês, que vocês precisam pedir perdão para Deus. Ontem e hoje nós estamos vendo o perdão no âmbito vertical que vem de Deus para nós e que deve se espalhar no âmbito horizontal que deve acontecer entre nós. A partir de amanhã, os pastores que vão ministrar aqui vão começar a tratar com as nossas vidas a respeito do perdão, das coisas, das práticas que nós estamos fazendo, das quais ofendemos a Deus. Porque se nós olharmos o perdão de Deus simplesmente desta forma, Deus já nos perdoou, estamos todo mundo salvo, maravilha, né? Então por que Deus vem na palavra e fala assim, se você perdoar o seu irmão, eu te perdoo, se você não perdoar ele, eu não te perdoo? Será que Deus está dizendo aqui, se você não perdoar o seu irmão, você vai para o inferno? É isso que Deus está dizendo? Não, não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, cuidado. Se você não perdoar o seu irmão, você vai começar a andar por um caminho, aonde talvez em algum momento, o perdão que Cristo Jesus liberou para a sua vida e para a salvação da sua alma, não vai mais fazer diferença na sua vida. Quando você diz assim, eu perdoo mais, aí às vezes eu perdoo, mas você sai da minha frente, não quero mais ver tua cara, não quero mais saber de você, está perdoado, mas não me enche mais as paciências, não me aparece mais aqui. Pensou se Deus fizesse isso conosco? Eu te perdoo, mas não quero mais te ver no céu. Faz sentido? Te perdoo, mas some, desaparece. Mas Deus, para onde é que eu vou? Se eu vou para o mais profundo do mar, lá tu estás. Se eu vou para o alto do céu, lá tu estás. Para onde é que eu vou, Deus? Longe da tua presença. Não tem como. Não tem como. Também não há perdão quando desculpamos o erro, mas na menor oportunidade somos o primeiro a falar do erro. Um dos aprendizados que o perdão tem que nos trazer é nos tirar da roda dos escarnecedores. Porque eu digo para um irmão, não irmão, você está perdoado. Aí eu faço a primeira reunião lá, eu sou pastor da igreja, aí eu faço a primeira reunião com os obreiros lá, falo assim, eu perdoei lá o rapazinho, mas vamos ficar esperto todo mundo com ele, viu? A partir de hoje ele está na nossa mira, na nossa primeira rateada dele, nós derrubamos ele e acabou as chances dele. Não tem a ver com o perdão de Deus. Ignoramos quando nós, não é perdão quando nós também, e isso é muito importante, quando nós resolvemos solucionar a situação ignorando a situação e fazendo de conta que nada aconteceu e simplesmente colocamos panos quentes no problema. Existem coisas que precisam ser tratadas, precisam ser faladas, principalmente no relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, e principalmente também no relacionamento da igreja. Nós somos um corpo. Não sei, nós não temos nenhum neurocientista aqui, mas nós somos totalmente ligados por terminações nervosas aqui, né? Que vão recebendo comandos, pulsos aqui, né, do cérebro aqui, e vão articulando os movimentos, eles estão tudo ligados. Agora você imagina, se um dos meus nervos que começa aqui no antebraço, Fábio, começa dando uma ordem aqui, quando chega no cotovelo aqui, daqui para frente o neurônio daqui para baixo fala assim, não receba essa ordem, ele está mandando eu virar a mão para a esquerda, mas eu vou virar para a direita, aí a mão vai ficar assim, não dá certo. Não dá para ignorar. Tem coisas que nós precisamos conversar. Tem coisas que precisam ser tratadas. O problema, irmãos,
é que nós perdemos muitas vezes esta capacidade de conversar, de falar, de dialogar, de se comunicar. Nós queremos simplesmente com as palavras julgar, dar um veredito. Nós já entramos muitas vezes numa conversa já querendo dar o veredito. E não é assim que pode ser, não é assim que deve ser. Nós precisamos achar uma forma de ouvir e de falar com amor, de falar com uma condição que realmente venha trazer o compungimento do coração, o constrangimento do coração a nos tornarmos melhor, a mudarmos, a tomarmos uma decisão de mudar. É triste quando a gente vê que a gente entra por uma conversa de conciliação e tudo que a gente vê, a cada 10 palavras que as pessoas trocam, fala assim: ah não, isso eu não aceito mais, isso eu não aceito mais, isso eu não aceito mais, isso eu não aceito mais. Para! Isso não é perdão. Isso é você querendo ditar as regras da situação. Porque muitas vezes nós precisamos entender que vai ter que perdoar mais de uma vez. Vai ter que perdoar mais de uma vez. E aqui está o grande epicentro dessa fala de Jesus para os seus discípulos. Perdoar 70 vezes 7. E aí é onde entra o quanto estamos prontos para vivermos isso na verdade. Aí a última coisa que é muito crucial para desfacelar o perdão, é a expressão: fica tranquilo, o tempo vai nos ajudar com tudo isso. O tempo é o remédio para tudo. É sim, com certeza. A marca, a dor, a cicatriz, a vergonha. Sim, só o tempo irá fazer com que isto vá caindo para o esquecimento. Porém, a atitude de mudar a direção daquela situação através do perdão, ela é para agora. Ela é hoje. Ela tem que ser feita nesse momento. É nesse momento que você toma a decisão. Eu achei algumas coisas aqui, porque agora eu quero olhar com vocês algumas definições de perdão. E uma das definições que eu achei interessante de perdão, que está lá na Wikipédia, né? Está assim, perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança. Olha só, presta atenção nesse final. Como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Olha que coisa. Isso é uma definição que está lá escrita lá na Wikipédia, lá, de uma tese de uma pessoa que não é cristã. Mas olha a definição que ele deu, né? Então, você tem que pegar as emoções negativas, como a vingança, como o desejo de vingança, e aplicar uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Quem aqui quer hoje lançar uma palavra de bênção sobre a vida daquele que lhe ofendeu? Jesus fez isso por nós. Jesus na cruz do Calvário, ele olhou e falou assim: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por que perdoar é tão importante? Por que perdoar se transformou esta essência no Evangelho? Porque perdoar nos libera para vivermos a experiência da
paz e do amor de Deus em toda a sua grandeza, limitados pelo ódio, pela ira, pela revolta, pelo orgulho, limitados por estes sentimentos que são da nossa natureza, nós nunca conseguiremos desfrutar a grandeza do amor de Deus. Porque uma das coisas que a gente tem que aprender através do Evangelho, que desfrutar das grandezas do amor de Deus significa, é igual a praticá-las no nosso dia a dia. Sabe quando é que as pessoas vão enxergar Deus em você, Jesus Cristo em você? Quando você fizer as obras que Ele fez, e Ele ainda é tão generoso, tão bondoso conosco, que mesmo nas nossas limitações Ele diz assim: vocês ainda poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. E aí Jesus vai dizer na sua oração: é aí que o mundo reconhecerá que eu estou em vocês e que vocês estão em mim. Por isso, para nós conseguir desfrutar, nós precisamos praticar isso, porque aí você vai entender. Coisa boa, irmão, é quando você pegar aquele irmão que te ofendeu, aquele irmão que te traiu, aquele irmão que te enganou, salvo as suas proporções na questão de resguardar a sua vida, de resguardar alguns princípios básicos. Claro que você não pode, por exemplo, o irmão que tem uma má índole de mentir, está sempre mentindo para você, e você vai falar: então, eu vou perdoar esse irmão, eu perdoo esse irmão. Mas aí daqui a pouco você pega ele uma outra mentira e você fala assim: não, eu vou deixar para lá que eu já perdoei ele. Não, você tem que continuar repreendendo ele, dizendo: opa, você está voltando a mentir, querido. Para com isso de novo, você está voltando a mentir. Eu não posso deixar o mal continuar, mas eu não posso ter o julgamento sobre ele, e se eu tiver que perdoá-lo de novo, eu tenho que perdoá-lo de novo. Ah, pastor, de onde você está tirando essas coisas? Está aqui, está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, se você não aprender a praticar estas coisas, quando Jesus vem vem para os seus discípulos, ele diz assim, ele vai falar para os discípulos: olha, vocês não entendem o meu amor, porque vocês me viram nu e não me deram de vestir, vocês me viram com fome e não me deram de comer, eu estava doente e vocês não me trouxeram remédio, não me trouxeram medicamento. Ele diz: olha, vocês não praticam, é por isso que vocês não conseguem compreender a plenitude do meu amor, a plenitude da grandeza do amor que eu tenho por vocês, e da paz que excede a todo entendimento na vida de vocês, porque vocês não praticam estas coisas. Agora, quando vocês praticarem com o seu irmão isso, e aqui está o ponto: com quem é que nós temos que praticar? Por que o perdão é tão importante? Porque a prática do perdão é esta ação essencial de Deus através de nós. Muitas vezes tem pessoas que só estão orando e pedindo que Deus faça o bem para as pessoas, mas Deus está olhando para ela e está dizendo: vai lá, faz você o bem. Aquela pessoa está amargurada, ela errou com todo mundo na igreja, pisa na bola com todo mundo na igreja. Deixa ela lá de escanteio no fim do mundo. Daqui a pouco essa pessoa está lá no inferno, e aí nós vamos lembrar dela. Não. Seja você. Primeiro, olha, eu vou caminhar com você, eu vou te ajudar, eu vou fazer o que Deus faria por mim, eu vou fazer na sua vida o que Jesus faria na minha. Porque a grande verdade, irmãos, é que se nós não compreendermos por que o perdoar é tão importante, porque olha só o que o salmista diz no Salmo 130, no versículo 3 e 4, ele diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. O perdão é importante, porque quando nós exercemos o perdão,
cada vez mais, quando nós praticamos estas coisas que Deus fez por nós, nós começamos a ganhar a visão da grandeza, do amor de Deus para conosco, o que é que Deus fez conosco, do poder de Deus, da grandeza de Deus. E quando Paulo estava vivendo num momento difícil da sua vida, né, porque Paulo, embora esse grande apóstolo Paulo, né, Paulo de vez em quando ele tinha uns momentos assim que a gente meio acha assim meio estranho, né, meio complicado, né, nem ele chega lá onde ele vai estar ensinando a igreja, ele fala assim, o bom, né, ele está ensinando os obreiros, né, ele diz assim, vocês querem ser um bom obreiro? Bom é que vocês fiquem como eu, não se casem, né, mas se vocês se casarem, né, fazer o quê, né? Ele tem alguns momentos assim meio estranho, Paulo, né? E aí ele vivia, ele sofria, mesmo sendo esse homem ungido de Deus, esse homem que foi escolhido por Deus para trazer alguns ensinamentos fundamentais para o funcionamento da igreja de forma saudável, de forma eficiente, de forma que glorifique o nome do Senhor. As cartas de Paulo a Coríntios, as cartas de Paulo aos Colossenses, os ensinamentos de Paulo ao seu obreiro Timóteo, as cartas de Paulo para Roma, em Roma, são ensinamentos profundos para a igreja. A gente olha para a gente e fala, esse cara é perfeito. Esse cara é perfeito, esse cara está maravilhoso. Não, aí ele chega lá, no momento que ele chega na igreja de Coríntios, ele vai ensinar, ele vai escrever uma carta para a igreja de Coríntios, e aí ele vai escrever uma carta com mágoa. Ele começa a segunda carta de Coríntios, ele deixa explícito que ele estava chateado com a igreja de Coríntios. Ele começa a carta defendendo o seu apostolado, dizendo, não, eu tenho direito. Como apóstolo eu tenho direitos que vocês estão questionando, vocês estão duvidando, mas eu tenho direitos. Direitos que eu tenho adquirido por ter recebido do próprio Jesus esse ministério que me foi dado de pregar aos gentios. Ele começa a carta e aí ele vai dizendo ali em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, ele diz assim, olha, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, ele está dizendo, olha, está acontecendo um monte de briga aí entre vocês estão brigando uns com os outros aí, está sobrando para mim, porque tem gente aí me excomungando, tem gente falando mal de mim aí, tem gente reclamando de mim lá em Jerusalém, mandando lá a carta contra mim em Jerusalém, e aí ele vai dizendo, olha o que ele diz no versículo 10, irmãos, ele diz assim, e a quem perdoardes alguma coisa, se vocês aí, a quem vocês perdoarem, vocês que são da minha turma aí na igreja de São Miguel Paulista, né, essas que nós somos todo mundo aqui, vamos dizer que tem uma parte aqui que é da turma do Paulo, tá? Aí ele fala assim, não, vocês aí que estão recebendo meu ensinamento, estão andando, quem vocês perdoarem, né, eu também perdoei. Aí olha o que ele coloca aqui, se é que tenho perdoado. Ele fala assim, se é que eu perdoei, reconhecendo a fragilidade dele, reconhecendo, né, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. E no versículo 11 ele vai dizer, porque não ignoramos os seus ardis. Por isso que praticar o perdão é importante, porque o inimigo anda em derredor buscando a quem ele possa tragar. E quando ele acha brechas nas atitudes, nas práticas diárias da vida da igreja, ele entra com a inimizade e ele alcança os mais. Não pense vocês que o pastor é um santo, que o pastor fala sobre perdão, então é porque ele perdoa todo mundo assim. O pastor não tem problema com raiva, irmãos. O pastor não tem problema com ódio, com mar. Não, o pastor Valnei é quase um santo. O pastor Valnei não tem problema com, né? Não tem isso, né? E não é verdade. Nós precisamos. Muitas vezes nós vamos estar na posição que for na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar aqui, nós vamos ouvir coisas amargas, vamos ouvir coisas difíceis. Se nós não entendermos a necessidade
que nós temos de exercer na maturidade cristã uma atitude proativa de perdoar como Deus nos perdoou, irmãos, nós somos alvos fáceis do diabo. Ele nos seus ardis, ele destrói a igreja. Uma única palavra errada em um grupo pequeno de uma igreja pode causar um tumulto. Com Tiago, nós estudamos o livro de Tiago no final do ano. E Tiago fala o quê? A língua tem um poder tremendo. Ela é poderosa. Uma única palavra é uma faísca que parece que cai num palheiro seco, que vai se alastrar e incendiar tudo. Por isso, queridos, da mesma forma que vocês têm sido perdoados por Deus, perdoem. Perdoem. Muitos lares estão sendo destruídos por falta do perdão. Muitas igrejas, e não é por falta do perdão, da palavra perdão, ou da palavra desculpa, mas é por falta de uma atitude sincera de perdoar. A gente perdoa, mas guarda nas caixinhas do nosso coração as nossas legalidades morais. Por isso que muitas igrejas estão sendo destruídas. A igreja, muitas vezes, torna-se um ambiente de vaidades. Um ambiente onde a gente parece que a gente quer exercer o que a gente acha que tem que ser. Enquanto a igreja deveria ser o lugar aonde mais se encontra pessoas que estão dispostas a dizer: eis-me aqui. Estou ao teu dispor. Vamos aprender a tomar posse do maior de todos os dons que Deus poderia dar ao homem. A capacidade de perdoar. Se tem alguma coisa que te faz parecido com Deus, não é o poder de falar línguas estranhas, não é o poder de colocar a mão em alguém e curar, não é o poder de usar as letras com sabedoria. Se tem alguma coisa que te faz parecido com Deus, é a condição de continuar amando aquele que te ofende, aquele que te magoa, de continuar fazendo bem sem olhar a quem, de continuar ajudando quem te prejudicou, de continuar usando a medida de Deus para com você na vida do seu irmão. Porque eu tenho um limite. Meu limite é esse. Pisou no meu calo 2 vezes, não pisa a terceira. Cuidado. Porque da mesma forma que você perdoar o seu irmão, eu te perdoarei. E se você não perdoar, eu não te perdoarei. E o que significa esse não perdoarei que Deus diz aqui? Significa: o mal vai começar a entrar na sua vida. Os sentimentos do inferno vão começar a entrar no seu coração. Vão dominar a sua mente. Vão dominar as suas práticas. Vão dominar as suas falas. Vão dominar as suas atitudes. Quando menos se esperar, você não é mais aquele homem e aquela mulher que a sua fala te denuncia como um servo do Deus Altíssimo. Mas você é um homem ou uma mulher que fala como uma louca e como um louco. Que Deus possa, nesse tempo,
nos ajudar a entender que temos quebrado as alianças que temos feito com Ele no que diz respeito a amar e perdoar o nosso irmão. E é que por causa dessas quebras de alianças, que muitas vezes a mão de Deus está retida por nós. E aí não adianta a gente entrar em 12 noites de clamor e querer falar: Senhor, nós profetizamos nesta noite a bênção da prosperidade sobre nossas casas, não vai faltar, Deus vai multiplicar 10 vezes mais na nossa despensa. E Deus está falando assim: tudo isso eu posso fazer, tudo isso eu quero fazer na sua vida, mas só uma coisa eu quero de você: viva o amor verdadeiro com o seu irmão. Seja um exemplo vivo do que eu tenho feito na sua vida. Eu quero orar com você. A partir de amanhã você vai começar a ter algumas ministrações aqui, importantíssimas. Perdão de Deus que vem para a igreja que precisa ser a referência do amor de Deus e que parece que muitas vezes tem falhado tanto nisso. O perdão de Deus pelos pecados ocultos, perdão de Deus pelo pecado da procrastinação, pelo pecado da negligência, pelo pecado da omissão. E no sábado, o perdão de Deus para a nação que virá através do clamor da igreja. Mas todas estas coisas nos serão perdoadas se nós lançarmos elas diante de Deus, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos guardar de toda injustiça e de nos purificar de toda injustiça. Mas precisa haver a confissão desses pecados, nós precisamos ter a identificação deles e fazer isto. Porém, eles só serão perdoados se nós praticarmos o perdão com o nosso irmão, com o nosso próximo. Se ao longo da semana você identificar: eu tenho cometido esse pecado na minha vida, eu preciso pedir perdão a Deus. Pede perdão a Deus. Pai, me perdoe, eu identifiquei que eu tenho sido negligente, que eu tenho pecados ocultos, que eu tenho sido omisso, que eu tenho sido procrastinado muitas coisas na minha vida. Eu entendi que como igreja eu tenho falhado, eu quero pedir perdão, Senhor, por estas coisas. Tá bom, meu filho, eu estou pronto para te perdoar. Você está confessando o teu pecado, pode ficar tranquilo. Mas tem uma coisa contra você. Você tem que perdoar teu irmão. Antes de eu te perdoar, tu tem que perdoar teu irmão. Mas tem que ser assim, Deus, eu preciso realmente perdoar ele. Não dá para o Senhor me perdoar primeiro, depois eu vou pensar no assunto. Não. Tem que perdoar primeiro. Porque aí o teu coração vai ter espaço suficiente para eu entrar com o meu amor. E trabalhar no seu gênio, trabalhar na sua personalidade, trabalhar na sua pessoa e te construir um homem e uma mulher cheio da minha unção, pronto para ser usado nas minhas mãos, pronto para ser um instrumento meu aonde eu te colocar. É isto que precisamos. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Nesta oração receba a bênção de Deus, que Deus te fortaleça. Deus é poderoso para trazer cura à sua família, para trazer cura a você. Deus é poderoso para fazer. Nós vamos estar orando por isso. Nós vamos estar pedindo a Deus a bênção do alto sobre a sua vida, sobre os processos que este ano terão que vir de restauração na sua vida, na vida financeira, na sua vida profissional, no seu casamento, na sua família. Todos esses processos de restauração. Uma das informações que eu ouvi esta semana, e eu em nome de Jesus, eu tenho orado, por mais de uma vez nas minhas orações eu me encontro orando com relação a isso, dizendo que a pandemia, durante a pandemia,
aumentou-se exponencialmente o número de divórcios. Por quê? Porque as famílias estão sendo obrigadas a se relacionar, né? Estavam acostumadas, às vezes marido e mulher se vê de manhãzinha bem cedo no café e olha lá, o marido já chega em casa com a mulher dormindo, a mulher já chega em casa com o marido dormindo, praticamente não existe relacionamento. Nos finais de semana, cada um tem uma vida, um vai para visitar a família dela, o marido vai visitar a família dele, e as famílias não tinham comunhão, não tinham entrosamento, vivência. E a pandemia obrigou eles a ficarem debaixo do mesmo teto, e ficar debaixo do mesmo teto está sendo um problema, né? Eu vi essa semana alguns psicólogos discutindo numa rádio, né, dizendo que aumentou exponencialmente o número de divórcios. Por quê? Porque as pessoas perderam a capacidade de se perdoar, de conversar, de se amar, de dialogar. E eu, em nome de Jesus, irmãos, vamos orar para pedir que essas pessoas encontrem, né, uma orientação à parte da palavra de Deus para conseguirem viver em paz, conseguirem viver em amor, em comunhão, né? E vamos estar orando por estas coisas. Eu sei que muitos irmãos e muitas irmãs estão olhando em 2021 com muito medo, com muito receio. O que vai ser da minha vida profissional? O que vai ser da minha vida financeira, né? As perspectivas não são boas, mas em nome de Jesus eu quero pedir nesta noite de clamor, eu quero pedir que Deus venha agir nas mais diversas áreas da sua vida, da vida da sua família, que Deus venha trazer esclarecimentos, que Deus venha abrir portas, que Deus venha trazer a mudança dessas situações negativas, que Deus venha entrar no seu lar, na sua casa, na sua vida, e venha transformar este ambiente em um lugar de bênção, em um lugar de paz, em um lugar da abundância do amor dele na sua vida. Que você possa desfrutar disto, e nesta noite nosso clamor vai nesta direção. Nós vamos lembrar dos nossos irmãos, nós vamos lembrar dos nossos amigos do nosso clamor. É por isso que fazemos 12 noites de clamor, para lembrarmos destas coisas e colocarmos ela na presença do Senhor também. E eu quero começar a orar por você, você que vai receber a unção nesta noite aqui no culto. Venha com fé, acreditando que ao receber esta marca, este símbolo da unção de Deus sobre a sua vida, se você abrir o seu coração para os processos de Deus mudarem aquilo que precisa ser mudado na sua vida, você vai desfrutar de um ano de bênção, você vai desfrutar de um ano de vitória na sua vida. E eu declaro isso baseado na palavra que tenho pregado em nome de Jesus na sua vida. Da mesma forma, você que está na sua casa, você não vai receber a unção na sua mão, mas você coloque a mão no seu coração, que o Senhor possa, através da convicção deste clamor que iremos fazer aqui nesta noite, o Senhor possa alcançar você aí na sua casa e possa começar o processo de transformação, de restauração, de cura na sua vida, na vida da sua família, na sua casa nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, em nome de Jesus.